22 de abril de 2008, 20 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos com mais uma edição do Jornal Jurídico pela TV Orkut. Hoje, em nossos estudos, temos o prazer de receber aqui a presença do Coronel Paes Lira, que é policial militar da Reserva do Estado de São Paulo e ex-comandante do Policiamento Metropolitano de São Paulo. Temos também aqui como nossa convidada a Ana Prudente, que é empresária da área editorial e é representante estadual da Liga de Defesa Nacional, fundada por Olavo Bilac e Rui Barbosa em 1916. O Jornal Jurídico de hoje vai retomar o tema que tem muito polarizado a imprensa, relativo à reserva Raposa do Sol. A notícia em foque é aquela feita pelo repórter Cláudio Júlio Tognoli, da revista Consultor Jurídico, que tem como assunto que a Polícia Federal reclama de condições de trabalho em Roraima. Nós estamos aqui ao vivo, poderá participar por telefone, no telefone 3744-4571. Esse telefone é de São Paulo, DDD 011, prefixo do Brasil ao 55, Estado de São Paulo 11. Repito o telefone, 3744-4571. Quem quiser fazer perguntas poderá fazer através desse número, ao vivo, ou por e-mail, através da tela que está na frente do internauta. Gostaria de, antes de mais, Paes Lira fizesse uma exposição do que acontece com a reserva indígena Raposa Serra do Sol e desse uma explanação sobre essa questão de reservas indígenas no Brasil. Coronel Paes Lira, poderia explicar aos nossos internautas o que está acontecendo, como é que funciona essa e, em especial, o que está acontecendo na Raposa Serra do Sol, que tem criado tanta polêmica assim com a Polícia Federal? Boa noite, meu caro Tito. Boa noite, Ana. Prazer em tê-los comigo nesta noite e fico muito feliz em ter sido convidado, uma vez que o tema é extremamente importante e ele está na pauta, devido a uma suposta crise desencadeada pelas declarações do comandante militar da Amazônia, general Heleno, a respeito dessa questão de demarcação em terras contínuas de reservas indígenas, um processo que está em curso no nosso Brasil. Iniciou falando da Polícia Federal e condições de trabalho. A Polícia Federal está mobilizando efetivos em Roraima para fazer cumprir a demarcação e, portanto, para expulsar brasileiros que são, essencialmente, os risicultores, os produtores de arroz de Roraima, que alimentam Roraima, alimentam o Pará, alimentam o Amazonas, um arroz produzido pelo trabalho de brasileiros, através da iniciativa de brasileiros, e também para desmobilizar, desmontar comunidades que estão lá instaladas há muito tempo, incluindo municípios inteiros de brasileiros ditos não indígenas, que deverão ser deslocados por força da demarcação da reserva. A questão da demarcação das reservas não é recente. Existe um processo de demarcação de reservas indígenas há muito tempo. Quando falamos de Raposa do Sol, às vezes ouvimos críticos dizer, ora, são apenas 1,3 milhão de hectares. Mas acontece que Raposa do Sol é uma reserva de terras contínuas lá no extremo norte do país, ocupando inclusive zona de fronteira. E se nos lembrarmos de que é uma reserva Yanomami com 9 milhões e meio de hectares, ocupados por um pequeno número de indígenas dessa etnia Yanomami, e se nos lembrarmos de que o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, delimitou uma reserva contínua, embora teoricamente dividida em 5 outras, de 10 milhões e 100 mil hectares, também na Calha Norte e também na fronteira, ocupando faixa de fronteira junto à Venezuela, na chamada Cabeça do Cachorro, nós começamos a nos preocupar. E foi essa, seguramente, a razão da declaração do general Heleno, da escalação, falando como militar, falando como estrategista, falando como um soldado que conhece a Amazônia muito bem. E não, como ele mesmo disse, de ver a Amazônia no Globo Repórter, mas porque ele vive a Amazônia, ele está lá pessoalmente, por visitar as dezenas de comunidades indígenas, sabendo qual é o problema dessas comunidades. Então eu pediria que passássemos algumas imagens
para ilustrar o assunto e permitir às pessoas terem uma ideia. As imagens que vou passar foram fornecidas pelo Centro de Indústrias do Estado de São Paulo e vieram de uma visita do CIESP ao Comando Militar da Amazônia. Não contém dados sensíveis, não contém informação de caráter estratégico militar que possa ser comprometedor. São informações de domínio público ou que deveriam ser de domínio público e que podem ser mostradas perfeitamente, sem problema algum, para a segurança nacional e sem comprometer o desdobramento do Exército na Amazônia. Se possível. Bem, eu gostaria de aproveitar, Coronel, e fazer uma pergunta para a nossa convidada, Ana Prudente, a respeito da visita que esteve recentemente na Amazônia, junto com os índios brasileiros em algumas reservas, e parece que também teve contato com o comandante Heleno, com o comandante da Amazônia. Poderia falar alguma coisa a respeito dessa sua visita, dessa sua incursão na Amazônia, nessas reservas que lá existem? Sim, certamente. Bom, boa noite a todos. Muito prazer estar com vocês e trazer informações desse tema tão importante como os nossos amigos aqui já falaram. Bem, nós estivemos com o grupo do CIESP que tomaram a iniciativa de ir justamente conhecer de perto o que estava acontecendo, conversar com o general Heleno, conhecer os pelotões em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 200 quilômetros da Colômbia, e estivemos também em Maturacá, a 20 quilômetros da Venezuela, perto do Pico da Neblina, e foi muito interessante, porque saiu todo mundo muito como soldados, e nós, inclusive, tivemos a honra de presenciar uma formatura, praticamente assim, de 30 índios que estavam se formando, 3 eram brancos. 30 índios não, 30 soldados, né? 3 eram brancos, todo o restante deles eram índios. E cantando o hino nacional e participando assim com muito amor, sabe? A presença das nossas Forças Armadas nas fronteiras brasileiras são extremamente importantes, porque mantém essa aliança entre os índios e entre os brancos e entre todas as raças, porque aqui nós não temos uma raça ou outra raça, não é branco contra índio. Isso, eles não vivenciam isso, não querem isso, e parece que está sendo plantada essa divisão do branco contra o índio por causa justamente dos arrozeiros que querem tirar de lá. Agora, só uma parte. Vocês imaginem que tem brancos casados com índias e vice-versa. Eles têm filhos. Então, quer dizer, a índia fica com o filho dentro da reserva e o branco tem que sair? Né? Então, é muito confuso isso para eles, porque é tudo junto. Então, realmente é um problema grave e que nós vamos abordar aqui com mais profundidade, se a gente conseguir. Ana Prudente parece que trouxe algumas fotos dessa viagem. São índios brasileiros que estão, parece que em formação, com roupas do Exército, Nossa produção poderia colocar no ar algumas dessas fotos? E se a nossa convidada Ana Prudente puder explicar para o internauta, descrever as situações como foram tiradas essas fotos, em que região, em que locais, em quais condições, o que estava acontecendo. Essas fotos são no pelotão de Maturacá, durante a formatura deles, né? E assim, tirar mesmo foto para que as pessoas vejam a vontade deles, sabe? A postura de soldado. E eles integram perfeitamente Yanomami. Estes índios provavelmente são Yanomamis, que nos receberam 5 caciques ou líderes Yanomamis, vestidos a rigor também, né? Que eles vão lá depois, eles fazem cocares, eles fazem arco e flecha e tudo, então eles vendem, mas realmente para vocês verem que são índios mesmo, eles estão caracterizados como soldados, é o que eles são. Eles são soldados brasileiros, eles são índios como negros, como brancos, como todos nós. Sim,
mas esta cerimônia foi feita através do engajamento deles nas Forças Armadas, ou é só não é, como eu posso dizer, um engajamento oficial? Não. Porque quer melhor do que o índio, que conhece cada toca de tatu que ele pode se esconder para guardar o inimigo, ele conhece a selva como ninguém, como nenhum branco conhece. Então, eles são a nossa maior defesa e, como brasileiros, eles defendem, eles se alistam e eles defendem. Isso é oficial, eles fazem parte do corpo das nossas Forças Armadas. Muita honra disso. Eles mesmos falam isso pra gente. Né? Ana, eles falam qual idioma? Eles falam o nosso idioma, português? Português. Ou eles falam um idioma, um dialeto indígena? Não, na nossa frente eles não falaram, sem sotaque. Inclusive nós tivemos interesse em ir até a reserva Yanomami e fomos informados de que precisaríamos ter mandado uma carta antes, mesmo entrando com eles, nós não poderíamos entrar junto com eles na reserva deles, porque eles não têm autorização para levar visitantes dentro da sua própria casa. Precisa da FUNAI local, analisar as nossas intenções, nós não somos de facilidade em entrar naquelas terras. Agora, e a FUNAI quer saber o porquê que você quer entrar na reserva, ou Yanomami, ou Raposa Serra do Sol, ou o que seja. O que nós consideramos um absurdo, mesmo saindo de lá, do pelotão onde eles foram, e que a gente os acompanhasse até a reserva, não seria possível. Então, realmente, é uma coisa esquisita. E lá na reserva tem muita ONG estrangeira autorizada pela FUNAI a operar nessas reservas? Nessas reservas nós temos as informações oficiais, porque isso consta em sites, inclusive do governo, né? Essas tantas ONGs que recebem milhões, já foram muitos milhões, os próprios órgãos oficiais do governo que tem, eles não investem, eles não estão investindo lá dentro, nas reservas indígenas. Os índios, eles têm fome. E especialmente na reserva Serra do Sol, o que está acontecendo? Eles estão com medo porque eles vão perder os médicos, eles vão perder as escolas, eles vão perder todo esse contato com o branco. Eles não querem perder isso. Eles querem índio, os índios mesmo de lá, nós queremos ver televisão, nós queremos ver a novela das 8, nós queremos, sabe, ter acesso à saúde, nós queremos ter computador. Então, uma pequena parte cooptada por estrangeiros, sim, que permanecem dentro da reserva. Isso aí faz muito tempo, isso aí faz mais de quase 30 anos, que holandeses, ingleses, eles vão cooptando os índios. E outra, tem índios que trabalham por R$8 por dia para escavar em mina. Agora eu pergunto, isso não é trabalho escravo? Isso para as ONGs, né? Para as ONGs. E a gente não vê a cor de diamante, do ouro, de tudo isso que os índios tiram de lá e colocam na mão dos estrangeiros. Perfeito. Ana, o nosso internauta que está chegando agora e não está acompanhando desde o começo, gostaria de informar que nós estamos falando sobre uma reportagem feita pela revista Consultor Jurídico no www.conjur.com.br, cujo título é Nova Base, Polícia Federal reclama de condições de trabalho em Roraima. Foi elaborada essa reportagem pelo repórter da revista Consultor Jurídico, Cláudio Júlio Tognoli, e está publicada no dia de hoje. O internauta da reportagem é só acessar o site www.conjur.com.br. Gostaria de voltar aqui aos comentários do nosso convidado, Coronel Paz de Lira, que vai fazer uma explanação específica que está acontecendo nesse episódio que envolve índios e risicultores da reserva Raposa Serra do Sol. Por gentileza, comandante Paz de Lira, poderia nos explicar mais detalhadamente o porquê
desse interesse da Polícia Federal em desocupar da reserva Raposa Serra do Sol, que faz fronteira do nosso país com países estrangeiros, e está mantendo inclusive um pessoal da Polícia Federal, 150 policiais da Polícia Federal ali na região, aguardando que o Supremo Tribunal Federal se manifeste em decisão definitiva em relação a liminar que suspendeu essa desocupação. Paralelamente, vimos aqui o Abril Vermelho, grande maioria das unidades da Federação, invasões dos movimentos sem terra, e a Polícia Federal não tendo o mesmo interesse em manter a ordem pública, e ao contrário, preocupadíssimos com esses brasileiros cultivando arroz nas nossas fronteiras. Pode explicar melhor para o nosso internauta por que esse interesse estranho da Polícia Federal nessa reserva, em detrimento de outras situações muito mais importantes que poderiam estar cuidando, como por exemplo esse Abril Vermelho, já que tinha sido inclusive anunciado com antecedência pelo Movimento Sem Terra. Por favor, comandante Brasileiro. O MST é um suposto movimento social, na verdade um bando de criminosos que faz esterpolias no país, faz cumprir a lei com relação a eles. A Polícia Federal está em Roraima, na região da reserva Raposa Serra do Sol, para fazer cumprir o decreto presidencial, que demarcou a reserva e demarcou em terras contínuas. Evidentemente que a Polícia Federal não está lá de ponte próprio para fazer isso, mas para cumprir uma ordem executiva, para cumprir uma ordem do presidente da República. O problema é que a ação policial para essa finalidade é imediata e visa não só a desalojar os brasileiros que lá produzem arroz, que hoje estão sendo chamados, a meu ver, de modo um pouco grosseiro, de arrozeiros, e também desmobilizar até municípios existentes e que têm uma certa história, uma vida bastante orgânica entre o elemento indígena e os chamados brancos ou os elementos não indígenas, e aí incluindo também a Amazônia. Nós temos da Amazônia brasileira, que é uma província terrestre extremamente rica e também relacionada com muitos problemas estratégicos do Brasil. Se nós pudéssemos ver o mapa agora, tentaríamos mostrar o que significa a Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira, nesse mapa, significa uma série de conflitos potenciais. O mapa nos mostra a pressão da narco-guerrilha, o aumento do poderio militar ao nosso norte, especificamente falando da Venezuela, o neopopulismo em vários países, movimentos autonomistas na Bolívia, o problema dos brasiguaios, que são os brasileiros que vivem no Paraguai, o problema dos brasilianos, que são os brasileiros que vivem na Bolívia, o problema das terras indígenas, o problema do tráfico de armas e de drogas por aquela parte da fronteira, são questões estratégicas que interessam o nosso país, sempre na região amazônica. Podemos passar. Esse slide nos mostra o que é a Amazônia, a riqueza dela. Ela representa 3/5 do território brasileiro. Tem 342 municípios, é a maior floresta tropical do mundo, é o maior banco genético do planeta, a maior riqueza em biodiversidade do mundo está lá na Amazônia. E a biodiversidade significa muito para o futuro do país, significa muito para a exploração econômica sustentável da Amazônia, não só em benefício dos brasileiros, mas em benefício da humanidade. Detém 30% de todas as espécies vivas do mundo. Fixa trilhões de toneladas de carbono, portanto sendo parte importante do ecossistema. Tem 1/5 da água doce toda do planeta. 2/3 das reservas hidroelétricas do Brasil. Faz fronteira com 7 países. É uma área gigantesca que representa muita riqueza. E falando de riqueza, existe mapeadamente de riquezas minerais no território amazônico, na Amazônia brasileira. Esse mapa nos mostra muito bem o que existe por lá, tudo já prospectado. Isso aí não é hipótese, não. Isso é uma província mineral riquíssima, já prospectada, que tem ouro, estanho, nióbio, pouco conhecido dos brasileiros, petróleo, gás natural, potássio, calcário, manganês, ferro, alumínio, diamante, cromo, lignito, tudo ainda praticamente por explorar.
tudo ainda praticamente por explorar, e que se explorado de modo sustentável, com respeito à preservação do meio ambiente, que evidentemente existe na Constituição brasileira, existe na legislação brasileira e existe nos propósitos brasileiros, poderá varrer definitivamente a pobreza de nosso país, poderá servir para levar ao nosso país ao merecido ciclo de prosperidade e poderá também ajudar todo mundo. O problema é que essa riqueza desperta a cobiça. E não é novidade que desperta a cobiça. Desde 1816, ou a desestabilização da então colônia do Brasil, assinado por um oficial da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Plano Forey. Esse plano, se tivesse sido executado naquela época, e nunca foi até agora, mas muita gente ha tido o nosso Brasil, ao que é hoje apenas a região centro-oeste, sudeste e uma parte do sul, porque o Rio Grande do Sul também não seria nosso, voltada para a Amazônia. A Ana mencionou aqui a questão das ONGs. Essas ONGs, simplesmente, são ONGs de fachada brasileiras, de fachada. Mas, na verdade, muitas vezes elas representam. Eu me referi à demarcação daquela reserva, ou daquelas 5 reservas, que na verdade são uma só, de 1998, com 10 mil indígenas. Sabe quem financiou os mais poderosos economicamente do mundo, que ofereceram. Por que será que eles estão interessados em oferecer dinheiro para demarcar demarcar reservas que, na verdade, se sobrepusermos do planeta Terra, eles não são bonzinhos. Eles têm uma política de grande potência, ou melhor, política de grandes potências. E, portanto, nós temos que entender essa política de grande potência e preservar o que é nosso. Passando o slide. Qual é o problema atual, então? Como é que a cobiça brasileira se mostra, se manifesta? Nós poderíamos pormenorizar isso, mas seria extremamente cansativo. O essencial é o seguinte: a principal ameaça externa é a formação artificial de uma opinião pública internacional, no sentido de que nós, os brasileiros, não somos capazes de cuidar da Amazônia em benefício da humanidade. E é claro que nós queremos preservá-la, não só em benefício dos brasileiros, mas em benefício da humanidade também. Ou então nós o fazemos de modo predatório. É essa a mensagem que é passada para a comunidade internacional. A mensagem é a seguinte: aqueles brasileiros são irresponsáveis. Eles vão destruir a Amazônia. O único propósito deles é desencadear um projeto de exploração predatória na Amazônia, e isso vai prejudicar a todo mundo, ou porque a Amazônia é pulmão do mundo, que é uma falácia já derrubada, ou porque a Amazônia que detém tão grande número de espécies que é o futuro da humanidade em termos de biodiversidade. Nada disso, sabemos que é verdade, mas é o que se propaga. E há vozes, por acaso, que dizem, que falam, a voz daquele marinheiro Forey é de 1816, mas outras, logo no início do século, podemos ver esse slide. Por exemplo, o chanceler alemão, em diálogo com o Barão do Rio Branco, em 1902, falando que seria conveniente que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia. Nós não queremos fazer isso, evidentemente, mas nós queremos que elas sejam preservadas, inicialmente como nossas. Logo mais adiante, em 1981, no próximo slide, nós temos uma manifestação do Conselho Mundial das Igrejas Cristãs de Genebra, dizendo que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Venezuela, Peru, Colômbia e Equador é meramente circunstancial. Esse slide não foi mostrado, mas logo a seguir veio o famigerado Al Gore, que está na tela agora, a dizer que, ao contrário do que pensam os brasileiros, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Sim, em termos de potencial para o benefício da humanidade, a Amazônia deve ser para todos. E nós, brasileiros, é que devemos geri-la, devemos administrá-la e devemos trabalhar para que esses benefícios se estendam à humanidade, mas principalmente, inicialmente, beneficiando brasileiros e varrendo a pobreza do Brasil. Mais adiante, no próximo slide, nós temos François Mitterrand, político francês tão conhecido. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Logo adiante, nós temos, em 1992, Mikhail Gorbachev dizendo que o Brasil deve delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Mais recentemente, no próximo slide, nós temos Pascal Lamy, presidente da Organização Mundial do Comércio. Então, a Amazônia e as outras florestas tropicais do planeta deveriam ser consideradas bens públicos mundiais e submetidas à gestão coletiva. Ou seja, uma declaração claramente clara. Existe alguma dúvida de que haja a cobiça e os olhos da comunidade internacional, das grandes potências, estejam voltadas para a Amazônia? Só isso nós não soubermos. Se
significa a Amazônia quando se fala de demarcação de reservas indígenas. No próximo slide, e ainda no próximo slide, no próximo, por gentileza, nós temos o que significa a demarcação. Essa é uma realidade que poucos brasileiros conhecem. O que as senhoras e senhores estão vendo na tela é a nossa calha norte, e praticamente já caindo para o leste, indígenas atuais que estão marcadas aí no mapa em amarelo, em fronteira de 150 quilômetros. Que faixa de fronteira é essa? É o que diz, é o que estabelece a Constituição de quilômetros. É aquela fundamental para a defesa do território nacional. Então começa o problema por aí. Observem as reservas indígenas, a fronteira da Venezuela, a gigantesca reserva do Alto Rio Negro, aquela que eu me referi, de 10 milhões e 300 mil hectares, a gigantesca reserva Yanomami, que também me referi, de um pouco mais à sua direita, a nova reserva Raposa do Sol, que nem é tão grande assim, porque tem 1 milhão. Todas elas são reservas fronteiriças. Todas elas foram demarcadas na fronteira e sobrepostas à faixa de fronteira que é a Constituição da República do Brasil. Elas foram demarcadas assim desde 1998, contra o Conselho Prudente das Forças Armadas, contra o Conselho Prudente do Exército. Não é de agora que o Exército, sabe do que fala, militar ilustre, militar da Amazônia, e que denuncia o problema, não para fazer política, porque essa não é a área dele, ele não faz política partidária. Ele fala como comandante militar, ele fala, portanto, de integridade nacional, de riscos de fracionamento do território nacional. Ele fala da missão constitucional das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, começando pela preservação da integridade territorial e de todas as riquezas da pátria à nossa disposição, das gerações futuras e da humanidade, desde que nós façamos um manejo desses bens para o futuro. Ele sabe do que fala. Essa coisa, porque, por exemplo, no caso dos Yanomamis, a reserva Yanomami de 9 milhões e meio de hectares, junto à fronteira da Venezuela, se junta à parte Yanomami também do lado da Venezuela. E observem que as pessoas que defendem teses opostas a que defendemos aqui, gostam de referir-se aos grupos indígenas, às etnias indígenas, como nações, como povos. Ao falar de nações, já se abre um caminho extremamente perigoso para que essas comunidades com uma etnia comum declarem-se nações independentes. Será que isso existe como um risco real? Vamos passar um pouco mais adiante? Só um instantinho, eu gostaria de fazer. Pois não. Só para mencionar alguns e-mails que estamos recebendo no nosso programa, cumprimentando aqui os nossos convidados, foi de Flávio Finamori, também de Maria Lira, de Géa Macedo, de José Magalhães, do Dr. Rivaldo Valcon, também do Luiz Carlos de Assis, do Dr. Fidelis Filino, de Severo Faloinha Brito, de Cândido Pacheco e de Grandini Felício. Temos também outros internautas aqui que estão querendo fazer algumas perguntas e eu gostaria de poder fazê-la durante essa explanação, mas antes gostaria de ouvir a respeito do que já disse o Coronel Caslira, a nossa convidada Ana Prudente. Ana Prudente esteve também com o comandante da Amazônia, né, o general Heleno, e parece que tem novidades, tem notícias mais detalhadas que não foram ainda divulgadas pela imprensa a respeito daquele chamamento à ordem, vamos assim colocar, do ministro, né, que queria saber a respeito da posição, das declarações dele sobre o caos na política indigenista. O ministro que já conversou, tudo bem. Ana Prudente, tem mais alguns detalhes desse encontro entre o ministro e o comandante da Amazônia? Olha, não, assim, detalhes eu não tenho. O que eu sei é o que os militares sabem. O que ia ser
até chegaram sobre ele não ter falado a portas fechadas, digamos assim, ao governo por não tratar do assunto da Raposa Serra do Sol como deveria. Parece que as Forças Armadas não foram ouvidas. As Forças Armadas sempre colocaram esse perigo. Há anos que elas vêm falando diretamente com o Ministério da Defesa, com o governo do Brasil. E até hoje parece que entrou outro. Então, sim, o general Heleno ele está respaldado pelas 3 forças da ativa e também pelo pessoal da reserva. Os 3 clubes militares das 3 forças apoiam completamente. Então, a análise que se faz é o seguinte, vamos abaixar a poeira, porque acusar o general Heleno de estar falando bobagem, então provem que é bobagem, porque ele está falando justamente por conhecimento de causa e para defender aquilo que ele jurou um dia, que é a defesa do nosso brasileiro, pelos interesses do povo brasileiro, e não por interesses de estes ou aqueles que o nosso povo e o nosso território fica. E é nele que nós precisamos pensar, e o general Heleno tem o apoio também dos campos. Bom, nós estamos ainda recebendo mais e-mails, não sei se terei condições de mencionar todos eles. Tem aqui também do remetente aqui da Roberto Campos, mas eu quero mencionar alguns que estão fazendo perguntas aos nossos convidados e gostaria de passar aos convidados. Tem um aqui que faz a pergunta para quem faz é o Márcio, para a Ana Prudente, profunda conhecedora desse tema. Pergunto: de quem o governo partiu essa primeira demarcação? Você acha que poderia ocorrer na Austrália ou Canadá, com seus índios, ou mesmo nos Estados Unidos? Eles estariam ou permitiriam tal coisa? Bem, Márcio, eu acho bastante difícil que de primeiro mundo, justamente porque não se deixam levar por esse tipo de conversinha. Agora, por exemplo, desde 86, era o Sarney o nosso presidente. E o Sarney recebeu a WWF, Príncipe Philip, que eles foram lá para a Amazônia, estavam analisando a área, então fizeram... ali começou a demarcação das terras Yanomamis, por exemplo. Temos mais uma outra pergunta de outro internauta? Só complementando, e no passar de todos eles, sem exceção, Collor que fundou a reserva Yanomami. Então, um por um, eles foram trazendo e abrindo as nossas fronteiras, abrindo a nossa segurança. Então, não tem um nem outro, todos eles, desculpe agora, mas eu com os governos que entregam o nosso território, criminosos, e tem que responder por isso, sim. Bom, tem mais um internauta, o Arthur, que pergunta, ele diz assim: boa noite, gostaria de saber do senhor Coronel Paes Lira e também o real objetivo do governo atual em permitir a retirada de brasileiros e permitir a permanência de estrangeiros sob título de ONGs promovendo conflitos raciais. Bem, falar a demarcação das reservas é feita em cima de uma declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas extremamente perigosa. Essa que é a questão. Essa declaração que foi homologada pelo governo brasileiro diz que os povos indígenas têm direito à livre determinação. E, em virtude disso, determinam livre... Nós temos isso um pouco mais adiante nos 2 slides. No próximo slide nós temos isso. Livremente determinam a sua condição política. E logo mais diz: não se desenvolverão atividades militares nas terras indígenas, a menos que se justifiquem por interesse público ou que se faça um acordo com os índios ou que eles a solicitem. Os órgãos especializados da ONU e outras ONG contribuirão para a plena realização das disposições da presente declaração. Ou seja, essa declaração dos direitos que foi assinada pelo Brasil, na verdade, acaba transferindo a órgãos internacionais e a ONGs o poder
de fiscalizar a execução da declaração na região amazônica e em toda a parte das reservas florestais. E afasta a atividade militar, mas é possível imaginar que se afaste a atividade militar do Exército Brasileiro, da Força Aérea, da Marinha do Brasil na região amazônica? Nós já temos o problema ocupadas pelas reservas. Se os militares não puderem se exercer nacional, porque não poderão desenvolver atividades militares, por exemplo, uma manobra de selva, imaginem se o território brasileiro estará ou não à mercê da cobiça internacional. Tem as Farc na fronteira também. Tem as Farc no território da Colômbia. Treinando o MST aqui dentro do território. Esse é o ponto, essa é a realidade muitas vezes não conhecida pelos nossos irmãos brasileiros. E só um ponto mais. O general Heleno, quando fala das reservas, da Raposa do Sol, por exemplo, e quando eu falo aqui das reservas, está dizendo que nós não devamos demarcar reservas. Não é isso. Sim. Demarcar reservas, sim, para resgatar os indígenas, mas não em terras contínuas. Não afastando os outros brasileiros do convívio das comunidades indígenas e não ameaçando a nossa faixa de fronteira. Esses são os 3 pontos. A esse respeito, Dona Prudente, quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos continuar. Temos uma outra pergunta aqui de outro internauta, Nícia Cunha. Ela diz o seguinte: qual a posição dessas palavras do general Heleno, comandante do Comando Militar da Amazônia? E a segunda pergunta: os senhores consideram que o militar, mesmo na ativa, tem responsabilidade constitucional de servir ao Estado brasileiro e não aos governos, pois esses são entidades políticas e passageiras? E os militares não são políticos, servem a uma instituição permanente, o Exército, que defende o Estado brasileiro? Por gentileza, começando pela Ana Prudente, o que tem a dizer a esse respeito dessa pergunta desse internauta? Não, tem toda a razão. O Exército, ele serve a nação. Ele não é político. O general Heleno não é um ser político. Ele é um militar e ele fez o juramento. Esse juramento e vai levar eternamente, e ele tem que seguir a Constituição. Se querem fazer que não existe Constituição neste país, sinto muito, mas nós temos que buscar o Supremo, como o Supremo mesmo interferiu agora, ainda bem, porque ainda temos, né? Ainda temos aí um lado que está defendendo, quer dizer, vamos analisar. O que o general Heleno quer, ele quer abrir o debate, ele justamente para não ficar essas reservas contínuas e sem a presença nem de exército, nem de brancos ali, né? Então, as nossas Forças Armadas têm que poder entrar em qualquer lugar do país. Então, o que eu considero é que ele está com toda a razão, o general e as Forças Armadas em si mesmo. Estamos recebendo vários e-mails, inclusive parabenizando, como também a atitude do general Macedo, o doutor Dedim Castrini, também o doutor Guedes Pazagnolo, também aqui o doutor Francisco Raben e também aqui Nair Prudente. Em relação a essa reportagem feita pelo repórter Cláudio Júlio Tognoli, está mencionando aqui, basicamente, que a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAP, semana em um dossiê da má condição, da falta de condição de trabalho na operação Upatacom 3, que é essa que pretende desenvolver na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, dizendo que eles estão ali sem local para alojamento, e nos locais que eventualmente tem alojamento não tem cama, não tem comida, alguns que passaram mal, tiveram intoxicação alimentar, 12 deles, inclusive, levados ao hospital. Mas isso da Força de Segurança. Da Força de Segurança. Esse episódio ridículo de que foi radiografado
pela Federação Nacional dos Policiais Federais, e essa operação parece que ou foi mal organizada, ou organizadas às pressas, ou por falta de competência. Então podem nossos convidados mencionar a esse respeito. Pode estarem ali, deveriam estar, por exemplo, essa Força Nacional de Policiais Federais e outros agentes, recebendo diárias ali, para fins de talvez pressionar o nosso Tribunal Federal a que tome uma posição mais célere, sem o tempo devido que merece uma ação dessa envergadura, dessa responsabilidade, ou se não é de pressionar o Supremo Tribunal Federal, qual seria o interesse do Ministro da Justiça ali no estado de Roraima, ao invés de estarem atuando aqui, como já disse, em relação a essas invasões do Movimento Sem Terra e outras questões de interesse, a posição dos nossos convidados. Primeiro, eu gostaria de ouvir Ana Prudente. Até a presença da Polícia Federal, que não está acostumada com selva, não está acostumada com mosquito, com toda aquela vida que eles levam lá. Então, realmente, eu acho uma coisa meio teatral, né? Um grande erro de cálculo do governo em pressionar para que os plantadores de arroz saiam de lá. Um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é o seguinte: os arrozeiros, eles estão ao norte da reserva. Ao norte da reserva é cerrado. Eles não tem árvore derrubada por eles, não tem nada, é cerrado, eles plantam aquilo ali, não tem nada de pequena parte, que é o 1% da reserva, onde eles plantam, e que eles dão emprego para os índios, sai até o PIB do Estado, né? Porque não tem de onde tirar mais. Eu saí um pouquinho, mas eu queria aproveitar para falar dessa parte. Não tem como, não tem Tarzan. Dessa posição da Força Pública do Estado de São Paulo, que eles devam estar com... Essa é a verdade dos policiais federais de Roraima. Coração pesado, porque eles foram lá mandados, eles não têm alternativa, porque eles têm de expulsar brasileiros. Expulsar brasileiros que harmonicamente convivem com os brasileiros indígenas. Somos todos brasileiros. Não existe nação Yanomami ou nação... ou nação Tucuxi. Existe a nação, a grande Estado brasileiro. E a de europeus, os indígenas e seus descendentes, em boa harmonia. Então, por que explodir essa harmonia quando a reserva poderia ser perfeitamente demarcada, respeitando os municípios historicamente existentes e respeitando esse convívio harmônico e até orgânico que existe entre os diversos elementos componentes da nacionalidade lá? Ana falou do indígena no Exército Brasileiro, de mostrar um pouco mais adiante, que mostra isso com até mais clareza, porque as fotos que ela mostrou tinham as pessoas camufladas e talvez as feições não fiquem muito claras. Se nós pudermos avançar um pouquinho, vamos mostrar a fotografia de um pelotão do Exército Brasileiro, um pelotão de selva do Exército Brasileiro que guarnece as nossas fronteiras lá, fundamentalmente por indígenas brasileiros. Dessas pessoas são todos indígenas misturados, produto de uniões entre branco e indígena e assim por diante. Estão integrados. Essa foto mostra o indígena brasileiro integrado à pátria. Esse é o verdadeiro exército, não para segregar o índio, deixando os Yanomamis, por exemplo, na idade da pedra. Seria mais razoável uma política indigenista que demarcasse, sim, terras indígenas, mas respeitando os municípios existentes, respeitando a organicidade existente e que preservasse a defesa nacional, que preservasse a exploração das riquezas minerais. Há uma outra questão que é levantada por algumas pessoas. Sim, as reservas também devem ser demarcadas para a proteção dos indígenas, mas não basta isso, porque demarcar reserva para depois não ter médico, não ter remédio, não ter comida e matá-los de fome, quem sabe com a idade, com a média de vida de 35 anos de idade e 36 anos de idade, isso sim para eles os benefícios da civilização, desde que, e eu digo, oferecer a eles os benefícios da civilização, desde que eles optassem por isso livremente. É perfeitamente possível fazer isso dentro de uma política adequada. Proteger o indígena, houve um estudo recentemente publicado pelo Conselho Indigenista Missionário, na penúltima reunião da Assembleia
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esse estudo deu a conhecer um aumento brutal de 61,5% no número de homicídios vitimando indígenas, homicídios dolosos vitimando indígenas. O estudo também fala das doenças que devastam, fala da falta de comida, fala da falta de presença do Estado, que é uma outra ameaça. Não é só a presença militar, mas a presença do Estado como um todo. O vazio de Estado permite a ocupação por potências estrangeiras e por ONGs que representam potências estrangeiras. Esse aumento da violência e essas mortes, na verdade, não foi bem apresentado, porque eu fui analisar o estudo. E está baseado nos dados do próprio CIMI, é que esse é uma situação em que 80% de indígenas foram indígenas. Então, se é verdade que existe um processo de violência e como encurralados numa área diminuta e não tem condições étnicas. Coronel Paz, deixa eu dar uma interrompida, porque a gente precisa, eu gostaria muito de agregar alguma coisa aí. Acontece o seguinte, eu sinto o seguinte, eles utilizam esses indígenas, os direitos humanos dos indígenas, dos povos, etc., utilizam os indígenas para essas demarcações imensas, contínuas, que nem estão forçando a barra, mas o que tem debaixo dos indígenas é o que é o grande interesse do estrangeiro. Então, nós não podemos esquecer, porque os índios, eles continuam sem nada. O investimento neles não chega até eles. Então é assim, olha, vamos usar o indígena, vamos colocá-lo numa grande reserva, e aí pronto, eles sendo donos da reserva, nós manipulamos, eles trabalham para nós e pronto, as reservas e minerais são todos nossos. O grande interesse do nosso país, que é a água, que é o minério, que é o país do futuro. Nós temos um futuro brilhante, mas nós temos que cuidar do nosso povo, informar e também, sabe, levar adiante com muito respeito à pátria. Então, esse interesse internacional que utiliza os indígenas, era isso que eu queria colocar, que é muito forte essa presença estrangeira usando os nossos indígenas e não estão tratando eles como eles deveriam ser tratados. E esgrimindo com falácias, como essa, que pretendia ser apresentada no estudo, que sem querer derruba a sua própria tese, esgrimindo com falácias, como se, digamos assim, a jagunçada dos arrozeiros está matando os indígenas. Não é verdade. Essencialmente, os conflitos mortais estão ocorrendo entre indígenas e indígenas por falta de condições estruturais que poderão ser esquecidos na Idade da Pedra. O brasileiro que está embebedando os indígenas, que eles estão morrendo por bebida, horroroso isso. Muito bem. E ademais, um ponto crucial é nessa história de 2005, que está sendo sistematicamente praticadas com arma de fogo, saibam que elas são praticadas com armas brancas, bordunas, barras de ferro e as próprias mãos, derrubando aquele monte de violação dos direitos dos brasileiros que vem sendo... Obrigado, Coronel Pazleira, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Dona Prudente. Gostaria de colocar aqui uma pergunta que foi colocada no último programa, prática ao UND. Em faixa de fronteiras por gerais de trilhões de dólares. A pirataria internacional? A resposta foi: todos os que defendem essas supostas reservas indígenas ou são ingênuos ou traidores vendilhões da pátria, porque os índios são mera história de cobertura para que o saque às fabulosas riquezas minerais do nosso solo sejam extraídas. Eu gostaria aqui de agradecer à União Nacionalista Democrática, a UND, e gostaria que nós estamos chegando ao final do nosso programa, mencionar que nós estamos recebendo aqui vários e-mails do Jorge Marques, enfim, vários e-mails aqui, nem todos temos parabenizando. Eu sugiro, inclusive, passado. Nós vamos encaminhar essas perguntas aos nossos convidados e vão responder diretamente aos internautas. Essas questões, as últimas considerações. Primeiro, nossa convidada, Ana Prudente, por favor, em 1 minuto e 1 minuto depois para o Coronel Pazleira. Prudente, por favor, as últimas considerações. Eu gostaria de convidar aqueles que estão nos assistindo, que se mantenham ligados a programas como esse, que escrevam para os jornais. O Senado
está para decidir agora também, à frente a questão de Roraima. Então escrevam para os seus deputados, seus senadores, você votou em alguém, tem responsabilidade. Cobre dele a defesa do nosso país. Aumentem, ampliem esse conhecimento para que os brasileiros possam defender com segurança a nossa terra, é o nosso lar. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que todos vocês, como eu, consegui dormir muito bem. Infelizmente, tem muito olho. Agradeço a todos e até a próxima, porque ficou faltando assunto e eu espero retornar e ser convidada novamente para vir aqui. Muito prazer em estar nesse programa. De fato, cara, Ana, é extremamente importante neste momento que as pessoas que têm interesse pela vida da nação, têm interesse pelo nosso futuro, mantenham-se informados e mantenham-se mobilizados, falando em defesa do ilustre militar general Heleno, que nada mais fez do que cumprir o seu dever constitucional como soldado, como comandante militar da Amazônia, alertando os brasileiros de um problema crucial para a nossa atualidade. Todo tipo de mensagem, de rede de e-mails, de utilização de Orkut, de redes de comunicação, de blogs, cartas aos congressistas, cartas ao STF, seria pouco nesse momento para a posição de interesse brasileiro. Pátria brasileira, sem distinções e sem segregações para todos os brasileiros, independentemente de sua origem étnica. Agradecer aos nossos convidados, Ana Prudente, o Coronel Brasileira, que muito abrilhantaram aqui o nosso Jornal Jurídico, especial ao patriotismo do general Heleno. E assim encerramos mais uma edição do Jornal Jurídico. Boa noite a todos os internautas. Obrigado.